informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora, na Metrópole FM, Novo Você, um programa sobre beleza e autoestima. Na apresentação, Nayara Ceruti. Olá, ouvintes, olá, seguidores. Como vocês estão nessa quinta-feira maravilhosa, dia 11 de agosto? Agora são 17 horas e 1 minuto e é muito bom estar de volta aqui com vocês. Pessoal, para quem nos acompanha já sabe que o nosso programa, ele chama Novo Você, porque tem o objetivo de te ajudar a chegar na sua melhor versão. E para isso nós precisamos estar com a autoestima lá em cima, né? Tanto de dentro quanto para fora. E é claro, aqui na Metrópole FM, que é sempre muito bom estar com vocês. Não esqueçam, toda quinta-feira, às 17 horas, nós temos um encontro semanal. Fique comigo até o final, porque nós teremos um programa incrível hoje, com um convidado para lá de especial. Vocês não têm ideia de quem eu trouxe para falar sobre desenvolvimento pessoal. Uma pessoa que tem um know-how na área, milhares de cursos e formações, já treinou milhares de pessoas e hoje vai estar aqui conosco nos dando dicas preciosas, dicas práticas do que nós podemos fazer para resgatar a nossa autoestima, conquistar os nossos sonhos e romper de uma vez por todas em todas as áreas da nossa vida. Tudo aqui na Metrópole FM Cuiabá, com a direção geral de Vanderlei Munhoz, a direção de programação de André Ribeiro, operação de vídeo de Guilherme Pastoriz e operação de áudio de Aguinaldo Ramos. Eu adoro esses caras, eles são muito feras. Bom, para quem não sabe, a Metrópole fica aqui na Avenida Coronel Escolástico, número 157, no início do calçadão da Igreja do Rosário, região central de Cuiabá, onde opera em 105.9, mas também estamos na internet com o site Metrópole FM Cuiabá, o aplicativo Metrópole FM Cuiabá, e neste momento já corre lá no YouTube e acessa o programa ao vivo Metrópole FM Cuiabá. Por todos esses canais, vocês podem interagir conosco, mandar mensagens, dúvidas, perguntas. Se você quer saber alguma coisa, tem alguma situação que está bloqueando a sua vida, então já manda mensagem que a gente vai estar aqui, né, dentro dessa 1 hora até as 18 horas com o compromisso de te ajudar na sua melhor versão. O nosso WhatsApp é 659-9630-61. Repetindo, 659-9630-61. Pode acessar também o meu Instagram, doutora Nayara Ceruti, e mandar perguntas por lá. Bom, eu quero apresentar vocês o meu convidado especial. Ele chama Lindomar Dorileu. Seja muito bem-vindo, Lindomar. Obrigado, doutora Nayara. É um grande prazer estar aqui com vocês e levar um pouco do nosso conhecimento para essa audiência fantástica que você tem. Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua participação. Eu estou sentindo que esse nosso encontro vai mudar a minha vida e a vida de vários ouvintes. O que eu falo é o seguinte, né? Tudo na nossa vida é uma questão de troca. A gente tem algo para ensinar e algo para aprender também. Assim como vai mudar a sua vida, vai mudar a minha também. Com e certeza. Também dessas pessoas que estão ouvindo a gente. Assim seja, viu, pessoal? Todo mundo aqui vai ter um encontro
encontro, vai ter um renovo hoje. Com certeza a gente vai dar vários insights para te ajudar a chegar na sua melhor versão. Bom, Lindomar, você já treinou muitas pessoas, né? Muitas pessoas te procuram precisando de ajudas, né? Alguns estão sem o norte, alguns têm um norte, mas não sabem como chegar, né? E aí você entra nesse papel para ajudar a guiar as pessoas e fazer elas enxergarem o que está atrapalhando esse processo da evolução. É isso mesmo? Isso. E como que você identifica uma pessoa que está com a autoestima baixa? Tem alguma fala, um comportamento que você pensa, nossa, essa pessoa está com a autoestima baixa e a gente vai ter que fazer um trabalho para melhorar a sua autoestima? Sim, o corpo fala, né? O grande problema das pessoas é a comunicação. Isso a gente vê nas empresas, vê também nos relacionamentos pessoais. Então, a comunicação, para você entender esse número, apenas 7% ela é verbal, uma comunicação. 93% é não verbal. Então, o corpo fala muito mais do que as suas palavras. Então, é fácil você identificar, porque eu sou analista comportamental também. Então, tem pessoas que vão conversar comigo, a postura dela fala muito mais comigo do que as próprias palavras delas vão falar. Você pode dar um exemplo para a gente entender? Sim. E aí, por exemplo, assim, a pessoa, quando ela tem a baixa autoestima, ela se posiciona com os ombros mais contraídos, tipo como se fosse entrar numa posição fetal. Por que isso? Porque o feto, ele fica no melhor lugar do mundo. Protegido no útero da mãe. Então, ele tenta inconscientemente voltar para aquele local, porque ali eu estou protegido, ali eu não estou exposto, ali eu não sofro com as minhas emoções. Então, a pessoa fica, né? Para quem está vendo a gente lá no Face, alguma coisa, vai ver que a pessoa fica não erguida. Exatamente, ela fica numa posição aonde ela vai ficar encolhida, digamos assim, para as pessoas entenderem, as que estão ouvindo a gente aqui. Então, é fácil de identificar. Não fala muito, a pessoa fica mais retraída, porque ela não quer ser o centro das atenções. Quanto mais despercebido eu passar, melhor. A gente fala que são os invisíveis. Tipo, numa reunião de trabalho, é uma pessoa que não expressa a sua opinião. Ela fica, por exemplo, às vezes ela até... Olha como que isso é importante, esse assunto que você tocou agora. A pessoa, ela é muito qualificada, ela tem habilidade, tem a capacidade para ocupar a liderança daquela função. Ela tem tudo, mas só que o comportamento dela faz com que ela não se destaque. O gestor dela vai ver isso e vai falar, você não está pronta para aquilo lá. Ou até chama ela, fala até aqui, agora essa função é sua. Só que o que ela faz? Passa para outro. Para mim não dá, ela inventa 1000 desculpas para que ela não possa pegar aquela função. Então, ela boicota o seu crescimento, né? Muito. O seu crescimento, sua evolução na carreira. Isso. Eu atendo várias pessoas nessa situação. E quando as pessoas saem, elas recuperam a sua autoestima e, pelo contrário, turbinam a sua autoestima, ela melhora de vida. Porque ela começa a assumir funções que era dela. Tem pessoas que são líder natos, mas, de alguma forma, boicotam a si mesmos. E aí, o que acontece? Elas voltam para aquele mesmo ambiente de trabalho, repaginadas, e a postura dela ali, ela começa a assumir funções de alta liderança, tudo. Quer dizer, com isso também o salário aumenta. Então, ela começa a mudar de vida por uma simples questão de comportamento. Mas isso não parece tão simples não, gente, porque é difícil. Que se fosse fácil, todo mundo faria o quê? Faria sem precisar de ajuda. Isso é muito sério, porque existem vários fatores que nos levam a ter a baixa autoestima. E aí vamos pegar o gancho, né? O que é autoestima, né? Autoestima é imagem e opinião, positiva ou negativa, que cada um tem e que fez
de si mesmo. Então, aquela coisa. Uma opinião a respeito de si si mesmo. mesmo. O que acontece, Positiva Nayara? ou negativa? Olha que interessante. Maior, muitas vezes mais negativa, né? Muito Lindomar? mais negativa. Porque a autoestima, ela pode ser, quando eu tô ela positiva, eu tô ótimo. Mas quando eu tenho imagem negativa, eu tenho a baixa autoestima. E aí a gente, vou dar um exemplo para vocês muito interessante. Às vezes você fala bem assim, chama uma amiga para ir pro parque correr. Eu tô sedentário, eu tô ganhando uns quilinhos a mais, tal, não sei o quê. Então, vamos pro parque. Porque as pessoas falam bem assim, né? Sempre inventam desculpas, né? E fazer uma caminhada não custa nada. Custa o quê? É a sua atitude de ir lá e fazer. Reclama que tá calor, que o parque Sempre é tem as longe, objeções. né? Então, vamos supor que a Nayara, a doutora Nayara, convida uma amiga dela para ir no parque. Lá na hora, vamos combinar às 6 horas lá no parque. Lá no bebedouro, a gente encontra lá. Chega às 6 horas, cadê a Nayara? Não vai. 6h30, a Nayara não vai. Ela fica... E também não avisa, E também né? não avisa. O que ela faz? A amiga fala, não, eu vou deixar a Nayara. Eu esperei meia hora, poxa, não me avisou nada, eu vou. Talvez aquela amiga você nem encontre mais. Vamos supor que você já desistiu, falou, não quero nem mais ir caminhar no parque. Mas você não tem como não encontrar com você. Você fica todos os dias com você. E quando aí a gente vai falar agora muito de autoimagem, porque é o seguinte, aí você vai encontrar com você. Você tem um diálogo interno. Ô, Nayara, você combinou com aquela sua amiga para ir. Você fez um compromisso. E aí você começa a falar com você, olha, você não é responsável, você não é confiável e não está para ter segurança do seu lado. Isso vai ser o como eu estou me sentindo por dentro. Mais um parênteses. Nem todo mundo tem essa consciência, essa autoconversa, esse olhar para dentro. Mas aí é que tá. Pode não ter conscientemente, mas inconscientemente a sua consciência cobra. Porque você já não foi. Eu vejo algumas pessoas que são bem descomprometidas e parece que é normal, isso não incomoda, leva a vida assim. Mas esse tipo de pessoa que você referiu agora, ela não vai ter sucesso na vida. Porque ao mesmo tempo que ela não está valorizando a outra pessoa, ela nem se valoriza. Então vamos pegar naquele caso que a pessoa tocou a consciência dela. E ela começou a entender que ela não é responsável com ela, que ela não é ela não confiável e nem dá segurança naquele relacionamento. Isso é minha autoimagem. Quando eu chego perto de uma outra pessoa, a pessoa, eu não sei se vocês lembram daquele filme Exterminador do Futuro, que quando ele voltava, ele precisava mapear a pessoa para pegar a roupa da pessoa, porque ele vinha nu, né? Da viagem do tempo. Então, aquele scanner que o robô faz, nós fazemos em 17 segundos para ver uma outra pessoa. Nós falamos sobre isso hoje. Entendeu? Então, 17 segundos para mapear. E o que ela vai mapear de mim? O que eu estou passando, minha autoimagem. E qual que está sendo a minha autoimagem? Que eu não sou responsável, que eu não sou confiável e que eu não posso ter um relacionamento seguro comigo. Então, em tese, você está me dizendo que a autoestima é a reputação que a gente tem de si mesmo. A autoestima, isso, é o como eu me vejo, que está muito vinculado à minha autoimagem. E a minha reputação. Sim, exatamente. Ela é uma parte valorizada da autoimagem, a autoestima. Para você entender como funciona. Sim. Tem pessoas, e quem está ouvindo a gente aqui vai entender, que, por exemplo, às vezes ele está perto para fechar um excelente negócio. Está tudo certo para fechar. Aí, de repente, aquele negócio não vai para frente. Desanda. Sabe por quê? A pessoa percebeu que talvez você não é confiável. E onde que eu vejo isso? Na captação ali da minha autoestima ou da minha autoimagem. Então, eu fecho portas para mim, nos meus negócios. Fora que a autoestima, ela ou enobrece e engrandece o ser humano, ou destrói ele também.
E, por exemplo, o fato de você ser responsável com os seus compromissos, isso constrói, um tijolinho a mais na sua parede da autoestima, né? Você ser Exatamente. responsável, você ser comprometido com o que faz. Exatamente. Qual que era dessa pessoa nesse exemplo? Por exemplo, pegamos a Nayara aqui, né? Por exemplo, né, Sim, gente? a A Nayara Nayara é super chega, responsável. aí a Nayara chega e fala bem assim, olha, infelizmente eu não vou poder ir, a gente marca uma outra oportunidade para nós. E tá tudo certo. Não simplesmente fazer de conta Pode que não não ter vai. acordado legal, enfim, né? N Mas situações, né? avisar, né? Pô, Exatamente. é o respeitar, né? O próximo. Exatamente. O respeito pelo próximo. Porque às vezes as pessoas não têm nem respeito por elas mesmas. E nós só damos o que temos. Exatamente. Entendeu? Aí fica difícil para a pessoa assim. E tudo isso, Nayara, tem uma palavra que ela é muito pertinente para a nossa vida. Se a gente quer ter sucesso, você que está aí do outro lado aí, está escutando no rádio aí, quer ter sucesso na sua vida, começa a ter as percepções aguçadas. Por quê? Quanto mais eu percebo a minha vida, as minhas atitudes, as minhas ações, mais eu sei onde que eu tenho que ajustar. Se eu estou certo, esse é o meu placar. Se eu estou ganhando, se eu estou perdendo para a vida. Entendeu? Então, nas minhas percepções, nós temos as nossas ações 90% no automático, 10% no perceptível. É muito baixo esse percentual. Assim, uma coisa que me chama muito a atenção, né, Lindomar? A gente vê muitas pessoas muito bem-sucedidas e são raras, né? E a maioria da população, todo mundo numa situação difícil, né, trabalhadora, aquela vida de trabalho intensa, tudo muito escasso. E aí a gente para pensar, né, por que apenas alguns conseguem chegar no sucesso e a maioria das pessoas será que vai viver nessa vida até quando, né? E o que você pode nos dizer? Porque muitas vezes a gente pode até se culpar de estar numa situação um pouco melhor, mas mesmo se cobrando, se esforçando, se doando, fazendo que isso aconteça, de estar numa situação melhor, enquanto tem tanta gente que ainda não conseguiu alavancar, passa uma situação muito difícil, uma vida de trabalho muito pesada, sabe? Então, isso daí é uma coisa que atrapalha a autoestima, essa comparação. Por que que uns conseguem e outros não? Lá no final da nossa conversa, eu vou te falar 7 situações para aumentar a autoestima. Mas nesse ponto que você tocou, primeiro que ninguém é igual a ninguém. Uma das situações que você jamais deve fazer na sua vida é se comparar com alguém. Porque cada um tem um time, cada um tem uma vontade que valoriza para que vai mover ele à ação, né? E as pessoas, quando elas não estão motivadas, porque elas não têm um propósito para a vida delas, elas não conseguem se dar bem na vida. Dar o melhor, Dar o né? melhor. Então, o que acontece com essas pessoas? Muitas vezes, a maioria das vezes, é a repetição de padrão. Nós pegamos 25% das atitudes dos nossos avós, 50% das atitudes dos nossos pais e 25% nossa, original. E aí nós formatamos 100% nós, seres humanos. Fora aqueles 5 pessoas que você mais convive, E né? influencia. Então, essa formatação, às vezes eu tenho uma mentalidade de 60 anos atrás, de 40 anos atrás, que me impede de ver. Nós temos muito disso, que é assim, a família tradicional, que a gente vê muito, a maioria, digamos assim, busca uma estabilidade. Então, meu filho, você vai lá, vai estudar, você vai formar, aí você vai para o concurso público. Isso aí. E aí você vai lá, você vai ter uma aposentadoria, você nunca mais vai precisar na questão financeira, você vai estar amparado, você vai estar bem, porque o concursado,
ele vai ter estabilidade. Não é tão assim, né? Porque um concursado também pode ser mandado embora. Exatamente, é isso que eu ia tocar agora. Por quê? Estabilidade, vocês anotem aí, dica do tio. Estabilidade não existe. A estabilidade, ela tira as suas potencialidades. Você não vai saber o que você é capaz de fazer porque você não está sendo desafiado. Ou seja, enquanto você não tiver um propósito claro, definido, e enquanto você não chegar lá, você tem que dar o seu melhor, Sim. né? Dar o seu melhor e se desenvolver a todo momento rumo ao seu propósito. Agora, o que acontece, Lindomar? Muita gente não sabe enxergar o seu propósito. Exatamente, é por isso. Porque às vezes a gente fica vendo o propósito dos outros. E nem sempre é o nosso propósito. Aí eu faço uma pergunta para você que está aí ouvindo a gente, para vocês refletirem. O que é sucesso para você? Talvez a definição, o conceito de sucesso para mim é diferente da doutora Nayara. É diferente de você que está ouvindo a gente. E está tudo certo, porque cada um tem que ver aquilo que é melhor para você, não é para o outro. Então, uma pergunta para a gente começar a entender o nosso propósito, ele está relacionado ao sucesso? Sim. Sim. Primeiro, o que você gosta de fazer? Primeira pergunta. Quando E você... aquelas pessoas que falam, eu só gosto de viajar, comer, dormir. Aí eu falo para você, mas que você... ótimo isso. Então, isso é um propósito para ele. Ele tem um propósito de viajar, comer e dormir. Só que isso não cai do céu. O mar é a coisa mais linda, o céu é azul, mas se não tiver dinheiro no bolso, você passa fome. E aí? Para você ter todas essas regalias. Não digamos nem regalias, porque tem pessoas que vivem para isso. E está tudo certo, é um propósito para elas. Só que nós precisamos do quê? Do dinheiro. Aí vem a crença, às vezes, dinheiro é ruim, dinheiro é isso. Não, gente, dinheiro não é sujo, dinheiro não é ruim. Dinheiro é uma energia que move o mundo. Mas desde que você canalize ele de uma forma saudável, que você não fique escravo dele, o dinheiro é a melhor bênção da sua vida. Por quê? Se alguém da sua família adoecer e você tiver que colocar ele para ser atendido imediatamente, você tem condições financeiras. Você tem condições de uma vida com qualidade para sua família. E outra coisa muito bacana, você tem condições de ajudar as outras pessoas. Olha as 3 funções que o dinheiro serve. Então, o propósito vai fazer com que você direcione a sua força de vontade. Ele que nos move. Agora, uma outra coisa vinculada muito a isso são os nossos valores. Porque, dependendo do que eu valorizo, fomenta a minha crença. E aquilo que eu creio vai me limitar ou vai me expandir. É impressionante, né? Você falou da nossa mentalidade, que a gente carrega 20% dos avós, 25. Né? 25%. 50% dos nossos pais. Né? Então, já é uma geração ultrapassada, né? Defasada já. Olha o mundo de velocidade de informações que estão acontecendo. Às vezes a gente está com uma mentalidade que está nos atrasando. E como Muito. que você faz para evoluir a sua mentalidade? Aí existem as quebras, né, de padrões, né? Porque, assim, olha que interessante esse ciclo. O ciclo da dependência de padrão. Quando você tem uma crença e você acredita naquilo, porque a gente está falando de crença aqui, gente, não é crença de religião, não, nada a ver. Crença porque tudo que você pensa e acredita é uma crença para você. Então, tudo que você crê, você vai, através dessa crença, criar suas habilidades e suas capacidades. Então, através das minhas crenças, eu tenho minhas capacidades e habilidades. Se você acredita, por exemplo, que você quer ser um funcionário público, você nunca vai conseguir ganhar mais ser um do empreendedor, que isso. Porque você já limitou sua cabeça achando que você é um funcionário público. E uma vez eu li um livro que fala exatamente isso, né? Que foi aquele livro Mentes Milionárias. Ah, ótimo. Ele fala o seguinte, que se você coloca assim, eu quero ganhar tanto por mês. Vamos lá, 5 mil. Então, se você ganha os 5 mil... você está com capacidade de ganhar mais do que 5 mil, você fica limitado no 5 não mil. vai surgir oportunidades, vai surgir coisas para te tirar o dinheiro para você não ganhar mais do que aquilo. Exatamente. Por quê? Porque eu estou limitado àquilo ali. Porque você, aí de repente aparece um carro bateu, alguém ficou doente, uma roupa, sei lá, qualquer coisa acontece para poder você chegar naquilo ali e você não ganhar mais do que aquilo. É impressionante, né? É esse ciclo, que das minhas crenças gera as minhas capacidades e habilidades. Das minhas capacidades e habilidades geram as minhas ações.
Das minhas ações tem os meus resultados. E os meus resultados vão abastecer a minha crença. Eu fico nesse ciclo. E como que eu mudo isso? Quebrando os padrões. Como quebrando os padrões? Tem aquela pessoa, nossa, eu nunca vou ter condições de ter uma coisa dessa. Ele já está falando para ele que ele não vai ter condições. Então ele tem que começar a mudar o quê? A linguística dele. Começar no falar. Uma coisa importante também, né? A gente já, muitas vezes, a pessoa com autoestima baixa, ela começa a criticar o que o outro tem. Exato. E aí você também não vai ser abençoado com aquilo, né? Porque, olha, o carro de fulano é assim, porque ele, sei lá, ele sonega imposto, ele faz alguma coisa errada ele está fazendo. Isso. E aí você já começa a falar para você mesmo que você não vai ter algo que não seja de forma honesta. Exatamente. Entende? E pelo contrário, gente, existe muitas, mas muitas pessoas que eu conheço, honestas, que ganham muito dinheiro. Por quê? Porque fazem a coisa certa. Agora existe ao contrário também. E tá tudo certo, porque desde que o mundo é mundo, existe isso. Mas assim, o que vocês têm que prestar atenção é assim, a consciência de vocês. A consciência de você que para com Deus. Aqui na Terra, talvez isso passa batido. Fala, mas por que aquela pessoa que só mexe coisa errada está dando bem na vida? É o problema dele. Você tem que ver com a sua vida. Por isso a questão da comparação. Nunca comparar você com outra pessoa. Primeiro, às vezes a pessoa já começou antes de você. Você já quer se comparar com ela. E uma outra coisa pior, você compara os seus bastidores com o palco dos outros. Ele está lá dando melhor. Ele está sendo luz e você está ali nos bastidores ainda tentando fazer você brilhar. Então, quer comparar? O ideal é não comparar. Mas já quer comparar? Compara bastidores com bastidores. Sim. Quer comparar palco com palco? Pelo menos não fica uma comparação injusta. Né? Nivela. E você falou muito do timing, né, Lindomar? Às vezes, o Steve Jobs, ele empreendeu, ele já era... Sim. Já tinha uma idade, né? Sim. Mais avançada. O dono do Walmart começou com 60 anos. Então, entendeu? E uma pessoa... Então, o dono da Microsoft começou mais cedo. Sim. Né? Então, assim, cada um tem o seu time. Do Facebook começou muito cedo. Muito cedo. E isso é assim, a gente tem que esperar fazer a nossa vez. Não esperar que as coisas aconteçam. Nós temos que partir para cima. A pessoa que fica muito acomodada, principalmente assim, vou esperar Deus me ajudar. Tá, Deus está ajudando todos os dias. É mais ou menos assim, Nayara, para você entender. Deus vai mandar a chuva e já colocou o solo ali. Você jogou sua semente? Não, você está esperando que Deus plante, dê frutos para você colher. Deus já te deu a saúde, exatamente. Né? E aí é só você acordar e fazer a sua parte. E fazer a sua parte, exatamente. Jesus fala, bata-vos que vos abrirei. Mas você tem que tirar a bunda da cadeira, ir lá, abrir a porta, gerar maçaneta ainda. Você tem as oportunidades para você. Sim. Basta você querer, entendeu? E aí, Nayara, uma coisa muito interessante aqui... Vamos deixar para o segundo bloco? Vamos. Vamos. Então, pessoal, a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo. Não saiam daí, por favor, porque a gente vai voltar em breve, bem breve, assim, bem rápido, tá? Para o nosso segundo bloco. Agora são 17h28 e voltaremos em breve. Claro, temos muito ainda para falar sobre beleza e autoestima. Voltamos já. O programa Novo Você volta já. 105.9. Olha o gol, isso aqui é futebol. O futebol na metrópole não para. E neste sábado, o Dourado precisa vencer na Arena Pantanal. Cuiabá e Juventude. Cuiabá Esporte Clube, time do meu coração. A partir das 19 horas, curta todas as emoções com a dobradinha Metrópole FM e plataforma Arena Mato Grosso. Arena Mato Grosso. É futebol com emoção. Acompanhe ao vivo em metrópolefm.com.br, pelo nosso Facebook, YouTube, plataformas digitais. Sábado a partir das 19 horas. Cuiabá e Juventude. A emoção do futebol é na Metrópole.
Fala, meu povo do bairro Cristo Rei, Vargem Grande. Aqui quem fala é Tio Dito. Eu tenho um recado pra você. A Titânia Telecom chegou aqui, minha filha. Sua internet vai bombar agora. Olha, planos residenciais e empresariais 100% fibra ótica, 100% download e agora 100% VD. Agora, Cristo Rei, pra ficar 100% só falta você. Então vem pra Titânia, cretinaiada. Chama no zap 99997-2818. Beijo no cesto. Vem ser 100%. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Você está ouvindo na Metrópole FM, programa Novo Você. São 17 horas e 30 minutos desta quinta-feira, dia 11 de agosto. Estamos de volta com o programa Novo Você, que tem o propósito de te ajudar a chegar na sua melhor versão. Aqui, claro, pela Metrópole FM, seguiremos com vocês até às 18 horas. Interajam no nosso WhatsApp 65996306116 e também na minha rede social, Doutora Nayara Ceruti. Hoje, no Novo Você, estou recebendo com muito orgulho o desenvolvedor de pessoas, Lindomar Dorileu. Ele é mentor, coaching, então o trabalho dele é de pegar uma pessoa e ajudar ela a se transformar, tirar os bloqueios, as travas dos olhos, as crenças limitantes e, com isso, ajudar essa pessoa a descobrir o seu propósito e chegar nos seus objetivos de vida. Bom, Lindomar, muito obrigada pelas informações dadas, no primeiro bloco. E eu queria saber agora quais são as situações, os fracassos, que levam à autoestima. A baixa autoestima. A baixa autoestima. Ótimo. Nós temos uma das principais causas são os abusos. Lá, tanto os físicos quanto os mentais, Aquelas questões emocionais. E quando a pessoa passa por algum abuso, ela começa a perder a identidade dela. Isso está muito relacionado à falta de amor próprio. Nós tendemos a diminuir o nosso mundo para caber no mundo dos outros, para que aquela pessoa goste da gente. Então nós fazemos essas situações para sermos aceitos. E isso mostra tanto que a nossa baixa autoestima, ela prejudica muito a gente. Porque você vai chegar num ponto que você não sabe que gosto que você tem, se aquela comida que você está comendo é porque você gosta, porque o seu cônjuge gosta, ou porque outra pessoa que você está ali gosta. Você não tem voz própria. Uma vez eu atendi uma pessoa, ele chegava com os amigos dele, saía com os amigos dele, todos os amigos, era ele mais 3 amigos. E ele tinha, 19 anos. E ele chegava no lugar e todos os amigos falavam, vamos para tal lugar? Vamos. Na hora que ele ia falar para ir num lugar que ele gostaria de ir, ninguém ia. Porque ele não se posicionava. E ele chegava sempre por detrás das pessoas. Ele era o último, é aquela questão do imperceptível, Eu não quero ser percebido. E isso atrapalhou muito. Depois que ele fez o processo de desenvolvimento pessoal comigo, pasme, ele perdeu a amizade com os amigos, porque ele viu que ali ninguém valorizava ele. E aí ele chegava com a família dele num restaurante, ele era o primeiro da frente a chegar, escolher a mesa, pai, vamos almoçar ali e tal, não sei o quê. Ele voltou a se posicionar para o mundo de uma maneira que ele nunca fez. Entendeu? Porque ele estava se amando. Ele estava entendendo, porque quando a gente se ama, nós nos valorizamos. E quando nós nos valorizamos, a gente se posiciona no mundo de uma forma diferente. As pessoas vão respeitar você da maneira que você se porta para o mundo, para você, do jeito que você se posiciona.
Você falou sobre a perda da identidade, né? A pessoa, ela perde a sua identidade, ela não sabe mais o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Então, no processo, a gente consegue fazer todo esse descobrimento, né, Lindomar? Sim, identifica, né? Identifica. E como seria essa questão de recuperar a sua identidade? Quem sou eu? É uma questão muito interessante essa, porque quando você fica tentando diminuir o seu mundo para caber no mundo dos outros, você deforma o seu mundo interior. E até você reestruturar situações, às vezes, que nem tem reparo, que sempre vai existir aquelas feridas emocionais, é um trabalho muito árduo. Isso acontece muito, eu vejo, nos grupos de mulheres. Porque a mulher tem a tendência de aceitar tudo, a mulher tem a tendência de entender que o homem é daquele jeito e que está tudo bem. Não, meu marido é assim, ele gosta assim e está tudo bem. Então ela acaba, isso é muito comum, ela acaba se diminuindo para encaixar numa família. E aí para ser aceita, né? Para ser aceita. Só que, na verdade, isso não faz ela ser aceita, por incrível que pareça, né? Eles aceitam ali, mas não é isso que verdadeiramente a mantém aceita e querida e amada. Eles vão né? tolerar ela. Vão tolerar. Essa é a palavra. Essa é a palavra. E aí o que acontece? Quando ela não se posiciona, ela fica ali, ela entra no estado de conformista. Eu vou conformar com isso. Isso, essa é a palavra que eu queria achar. Conformidade. E ela não se posiciona. Por quê? Tem que analisar o contexto que ela está ali naquele relacionamento. Pode até se posicionar, mas é algo que já está tão enraizado que ela fala uma vez, 2 vezes e depois desiste, né? Porque aquilo ali não leva de, não, a família é assim, o meu marido trai, mas ele é um bom marido. Ele é bom pai. Ele paga todas as contas, ele é bom pai, né? Nossa, é não se amar mesmo. Uma coisa legal para vocês que estão aí do outro lado, principalmente as mulheres, para estar ouvindo agora, é o seguinte. Existe, você que está começando um relacionamento agora, veja bem, você está começando um relacionamento agora. O processo de relacionamento, ele tem etapas, fases, né? Então, o primeiro é quando você vai conhecer a pessoa. Nessa etapa, é quando a pessoa começa a ter a paixão. E a paixão tem prazo de validade, isso é cientificamente comprovado. 6 meses. 24 meses. Eita! 2 anos. E aí, o que acontece, doutora Nayara? Quando está no começo do namoro, ali que tudo começa a acontecer. O namorado vai da pessoa lá, vai e faz uma coisa que ela não gostou. Como ela está apaixonada, ela releva e deixa aquilo lá. Não, eu vou tolerar, isso aqui não é assim. Isso se ajusta depois, ele vai mudar lá na frente. Esse é o discurso. Esse é o discurso tóxico que elas usam. Vai mudar. Não é assim, não muda. A coisa está acontecendo. Exatamente. A coisa está acontecendo, chega aqui, olha, você fez essa situação, eu não gostei. Eu quero que não repita isso. É no começo. Lá para frente, depois que ela foi tolerando, durante o período de paixão. Acabaram-se os 24 meses, 2 anos. O que vai acontecer? Ela vai reclamar daquela situação que vem decorrente, que aconteceu a primeira vez lá no começo do namoro. Ele vai falar, opa, o que é? Você está me estranhando? Sempre agi assim com você. Por que agora você vem cobrar isso de mim? E nessa época já está praticamente casado. Não, né? já está morando junto, esse negócio de hoje, namorido, né? Essas coisas já tá ali. E aí, como fazer para isso? Então, é no começo, meninas, sabe? Não aceitem algo menos do que você tem valor. Sabe? Valorizem-se. Porque através do seu valor, eles vão valorizar você. Se você não valorizar você, é aquilo que a doutora acabou de falar agora. Eu vou me diminuir, eu vou ter que ser aceito para estar pertencendo. Porque uma das necessidades básicas do ser humano é o pertencimento. Nós clamamos por isso. De sentir pertencidos a um grupo, uma sociedade, a um relacionamento. E para que ela esteja ali ocupando essa necessidade básica, ela diminui o mundo dela. Então, assim, primeiro,
No desespero, No né? desespero. Porque é aquela coisa, né? O Não tá achando, não tô biológico. conseguindo achar um relacionamento O bacana. relógio Não tô... biológico. Ele é Exatamente. ótimo, mas bebe muito de vez em quando, né? E isso vai agravando com o tempo. Então, meninas que estão querendo um relacionamento, valorize-se. Porque a partir do momento que vocês vão valorizar você, a outra pessoa vai valorizar você também. E aí vocês vão ter um relacionamento, não um relacionamento tóxico, mas um relacionamento que é saudável, para que vocês possam ter uma vida saudável. E aí estende isso aos filhos. A forma que o filho vê o pai tratando a mãe, ele vai tratar a esposa dele. E lembra do padrão? 25, 50, 25? Vai acontecer a mesma coisa. É o Ctrl-V, Ctrl-C. E a pessoa só muda se ela fizer um trabalho de desenvolvimento, né? É aquela situação, né, Nayara? Todo mundo, você fala, quem quer mudança? Todo mundo, eu. Quem quer mudar? Ninguém levanta a mão. Porque, assim, todos precisam de um processo. Isso seria o ritmo Sabe? hipnótico, ou não? Exatamente. Sim. Napoleão Hill fala muito disso, né? A gente entra numa... Porque a velocidade que nós estamos hoje da informação, a gente está com obesidade de informações. E a gente tem que começar a praticar mais o que a gente fala. Sair do mental aqui, só do acumulado, e colocar em prática. Porque através da prática a gente começa a assimilar melhor. Então, se valorizar mais. Essa situação hoje, da velocidade que o mundo se encontra, ou você acompanha essa velocidade e se dá bem com ela, ou você é atropelado. Ou você desenvolve uma síndrome. Nossa, tem várias síndromes, né? Tem a do burnout, que é aquele excesso de trabalho que a pessoa fica ali. Tem a do pânico, tem a da ansiedade. E hoje nós estamos começando a ter os reflexos dos descontroles emocionais causados pela pandemia. Hoje está demais, porque agora que está vindo o reflexo, que está voltando, lembrando que nós estamos numa pandemia ainda, lá no finzinho saindo mais, ainda estamos. Sim. Então a gente tem que se precaver emocionalmente. É muita coisa, né, pessoal? Bom, para a gente não perder esse ritmo ainda, né, da autoestima, Lindomar, na sua visão, na sua opinião, com a sua expertise, quais são os pilares? O que a gente pode fazer para conquistar a autoestima? Olha, eu vou falar só porque é sua audiência, tá? Mas eu vou falar só para vocês, não fala para ninguém não, tá? Só para vocês. É o seguinte, eu vou dar 7 passos aqui, ou melhor, 7 pilares mesmo. 7 dicas preciosas, viu, pessoal? Isso, para que vocês possam recuperar a autoestima de vocês. A primeira, gente, tem que focar no autoconhecimento. Eu não consigo mudar se eu não me conhecer. Quem é você de verdade? Quais são os seus pontos fortes, suas fraquezas? Aonde está a beleza sua? Sabe, o autoconhecimento te traz tudo isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, seja mais realista em relação às suas expectativas. Porque às vezes, sabe aquela coisa entre expectativa e realidade? Quando você sabe realmente o que vai acontecer, você não cria expectativa, você não se frustra. E a frustração é um dos motivos muito fortes assim, de derrubar você na sua autoestima. Sabe? A terceira, gente... fracasso, né? Exatamente. Né? Aí que entra... Porque a gente não consegue controlar as emoções, a gente surfa com elas, a gente navega com elas. Me dá se vê um limão, eu faço uma limonada. Uhum. O antídoto está no veneno, as dosagens. Então, na nossa vida, a gente tem que fazer essas ponderações, né? Porque não tem como não sentir, né, pessoal? Nossa. Não tem como você falar, não vou sentir raiva. Mas é você começar a entender o porquê e o porquê você está com raiva e administrar essa emoção. Não, essa pessoa me fez passar raiva, mas eu posso não querer isso para mim, entendeu? É mais ou menos assim, eu tô te dando um presente, você aceita? Se você aceitar, você recebeu aquilo. Então, se a pessoa está com raiva, passa aquela raiva para você, você tem, sabe, o poder de decisão. Eu não quero isso para mim, entendeu?
Você pode até sentir a raiva, sente, mas mas aí você racionaliza, Exatamente. né? E fala assim, não, eu tô com raiva por conta disso. E não É. ficar remoendo Porque- aquela sensação ruim, né? Sentimento de vingança. Exatamente. De raiva. Uma dica interessante aqui para vocês, uma curiosidade. Sabe quanto tempo dura um sentimento de ódio, de raiva dentro do nosso coração, da nossa mente? Décadas. 90 segundos. Só? Só. Porque depois desses 90 segundos, o nosso ego, porque a gente não gosta de levar desaforo para casa e tal, a gente revisita, toda hora vai visitar aquele sentimento que a gente teve do ódio ali. E a gente fica décadas com aquilo remoendo em nós. E aí vem uma doença psicossomática e aí a gente morre às vezes por causa disso. E o que é uma emoção? Emoção é um estímulo causado por algo externo que causa uma reação química no nosso cérebro. E a partir daquilo ali, a gente tem uma reação. Então, vamos supor... Isso pode estourar 20, 30, 40 Sim, anos depois. Exatamente. O que é uma emoção? O que causa alegria? Nós temos as 5 emoções básicas, né? Medo, raiva, alegria, tristeza e afeto. Através dessas 5 reverberam todas as outras. E aí, o que causa uma emoção? O estímulo que... Quais são? Medo, raiva, Medo, alegria, raiva, alegria, afeto, tristeza e afeto. Tristeza e afeto. Isso. Para quem quer uma dica aí, ó, de filme para assistir e entender um pouco mais de emoção, eu indico um filme para vocês chamado Divertidamente. Ali vocês vão ver, é uma animação da Pixar, mas assim, trabalha muito sério. E por que é animação? Para não Acho ficar que tão o Gui pesado. já assistiu, né, Gui? O Gui é antenado, vocês não estão entendendo como o Gui Ele é. soltou um sorrisinho aqui. Ah, tipo, eu tô na minha praia. Então, só para você entender, doutora, o que causa a alegria? Um ganho. Eu ganhando algo, não importa o que, eu fico alegre. Hoje eu ganhei 2 pães, eu amei. Então você ficou alegre. Super! Ganhei 2 pães, assim, caseiros, feito com o maior capricho. Olha que legal. Um pão de brioche fofinho, outro pão de cacau, coisa... Gente, mais maravilhosa. Olha- Eu tô rindo até agora, por causa de 2 E pães. tá alegre. Outra coisa, qual que é o Pode contrário? me dar presente, gente. Eu adoro, adoro. Mandem receber isso lá na Clínica Senses. Adoro. O Ministério da Felicidade adverte. Doem presente para a doutora sem moderação. Adoro. A minha linguagem de amor é ganhar presentes, viu? Oh! E aí o seguinte, eu pergunto para você, qual que é o contrário da tristeza? A falta de alegria. Oh, a doutora tá antenada. Muita gente fala que o contrário da tristeza Você é a falou. felicidade. É o contrário. É, porque a única coisa que não tem ao contrário é a felicidade. Ou você é feliz ou você é infeliz. Feliz. Ou você não tem ela. É um sentimento, é diferente de uma emoção. Uhum. Entendeu como que legal funciona? isso, ó, a gente começar a entender. Todo mundo tá feliz aqui. Ou você está feliz ou você não está feliz. Não tem um sentimento contrário. Não dá pra você... Ué, mas você pode ficar feliz em parte do dia e em outra parte do dia infeliz? Não está feliz. Pode, Sim. entendeu? Aí vai depender de como você vai reagir às emoções que você vai sentir. Porque a nossa vida é um conglomerado de memórias. E o que causa essas memórias? São as nossas emoções que a gente vive, positivas ou negativas. Isso vai gerar a nossa história. Aí a gente faz associação. Uma coisa bacana aqui que essa rádio proporciona, essa programação que estava antes. Só música linda. E isso vai fazer associações com o que eu senti naquela época que eu estava ouvindo aquela música. E me remete a uma memória. E às vezes pode ter sido boa. Ah, meu primeiro beijo. Ah, meu primeiro não sei o quê, sabe? Então vai associar e vai trazer uma sensação gostosa. A música tem esse poder Tem. de melhorar o nosso Tem, estado de espírito, tem. né? A música, ela é universal, né? É uma linguagem universal. E ela tem o poder de transformar as suas emoções. Eu, quando tô, assim, mais cabisbaixa mesmo, eu já acordo, coloco uma música no alto, vou dar uma palestra, eu já coloco uma música Já vai potente, aumentando. já vai aumentando a energia e Isso. vambora. E muda mesmo o humor, o estado de espírito muda. E olha só, gente. Terceira dica, não busque
à perfeição. Nós, às vezes, buscamos estar sempre fazendo aquela coisa para ser perfeita. Gente, feito melhor que perfeito. Às vezes você estuda, em vez de colocar em prática o que você estuda, não estou boa ainda, vou estudar mais. Gente, você nunca mais. Estudou, coloca em prática. Entendeu, coloca em prática. Porque é a vivência que vai fazer com que vocês experimentem esse gosto chamado vida. Pior coisa é você passar por uma vida e não vivê-la. Você também é arquiteto, né? Sim. Quando você fala de perfeição, me vem à memória o seguinte. No projeto é tudo muito bonito, né, Lindomar? Nossa. Então, assim, você vê lá no projeto a posição das tomadas, aquela perfeição. E aí, quando você traz o projeto para a realidade, nem sempre sai tudo perfeito. Então, a gente entende que a perfeição não é desse plano. Exatamente. Né? Nós temos só um que pisou aqui na Terra que era perfeito, né? A gente pode fazer o melhor, o mais parecido. Sim. Mesmo assim, ainda não vai ser perfeito como Exatamente, está perfeito. no projeto, né? Exatamente. Então, a gente tem que entender isso, que quando a gente traz para esse plano terrestre, aqui não existe perfeição. A Exato. gente tem que fazer o melhor que consegue, né? Se aperfeiçoando, é o que você falou. Começa do jeito que está. Exato. Não espera ficar perfeito, Exato. bom, para começar. Começa do jeito que está e aí você vai se aperfeiçoando, vai evoluindo, vai melhorando. Com certeza. Quarto item é aquele que a gente já comentou. Não se comparar com ninguém. Compare com você, porque a única pessoa que você tem que comparar é com você mesmo. Hoje, você tem que ser melhor do que você foi ontem. E amanhã você tem que ser melhor que você é hoje. E essa evolução contínua e constante você tem que ter direto com você. Como que a gente mensura? Será que eu estou melhor que ontem? Fazendo uma autoanálise. Como que eu fui ontem? Onde que eu errei? Onde que eu acertei? Então, essa revisão de consciência traz muito para você e entra na primeiro item que eu Vamos falei do revisar autoconhecimento. o Primeiro, focar no seu autoconhecimento. autoconhecimento, estudar, gente. Segundo, ser mais realistas. Ser mais realista nas relações às suas expectativas. A expectativa, né? Não criar expectativa. Exatamente. Terceira, não busque pela perfeição. Quarta, não se comparar com ninguém. A quinta para vocês, faça uma pausa diária para apreciar as suas qualidades, autovalorização. Às vezes você só vê o lado negativo. Às vezes quando você erra, você é muito rude com você. Você vai lá e xinga você. Mas quando você acerta, você não trabalha essa Não mesma se elogia. intensidade elogiando e valorizando você. E essa valorização, quando você fala autovalorização, vem à minha memória também você se colocar na sua agenda. É tirar um tempo para você fazer coisas que você Exato. gosta, né? Gente, vocês estão às vezes assim, naquele dia tenso, vai lá com a doutora. Ah, não estou gostando do meu rosto dessa forma, eu estou olhando para mim. Quantas vezes você não percebeu para você? Então vai lá, olha lá, fala, ó, estou precisando da doutora. E isso é uma forma de você se valorizar. Ver as suas qualidades através disso também. Opa, peraí. Lembra, eu só dou o que eu tenho. Se eu não tenho amor próprio, como que eu posso amar o próximo? Né? Gente, eu acho que esse é o pilar mais importante, assim, né, de tudo. Se eu não me valorizo, quem vai valorizar? Quem vai me Exatamente. valorizar? E uma outra também, se exercitar. Exercício físico. Físico, pelo menos 3 vezes por semana. Sabe, no mínimo, você colocar essa máquina perfeita que Deus te deu em movimento. Sabe? Senão você está negando tudo isso daí. E a sétima, a última é uma alimentação saudável, tanto física, quanto mental, quanto espiritual. O que você está mandando para dentro do seu espírito ali para que ele possa ter? Conectado com o que você está? Bom, então vamos ver se eu consegui entender tudo que ele nos ensinou, né, pessoal? Disse de forma bem resumida, Lindomar, seria assim, o autocuidado com aquilo que a gente come. Exato. Com os exercícios que fazem sentido para nós. Né? Se você não gosta de academia, procure alguma coisa que te faça bem. Exato. Mas se exercite, né? O que você está nutrindo a sua mente, né? Que conteúdo que você está lendo? Você está lendo uma coisa interessante para você? Você está conectando ali com o quê? Porque a gente fala bem assim, lá tem uma passagem de Jesus que fala, né? Não servir a Deus é mamon. Quem que era mamon na época? O Deus do dinheiro. Então, quem que você está servindo? Às vezes a gente trabalha, você está focado em quê? Lembra que eu falei que dinheiro é muito bom?
Mas não fique escravo dele. Você tem que focar. Uma dica legal para vocês. Vocês ganham dinheiro como? Através do seu trabalho. Então não foque em dinheiro, foque no seu trabalho. Porque através do seu trabalho, o dinheiro é apenas consequência. E você não vai se preocupar com isso, você vai se preocupar em ser um profissional cada vez melhor. Entendeu? Eu acredito nisso. Então, a qualidade de informações, né, que a gente nutre, você falou da mente, o espírito, né? E o corpo físico. E o corpo. A qualidade do alimento que você está mandando. E para o espírito, entender a palavra, conectar mais com Deus, fazer oração, sabe? Andar, ver um pôr do sol. Estar em contato com a natureza. Sim, né? entendeu? Voltar à origem. Exato. E como que você vê isso? É fazendo. Pessoal, tem um estudo que eu li que me veio à memória que apenas 15 minutos de exercícios diário é o suficiente para tirar uma pessoa do estado de depressão. Olha aí. É muito forte. Exatamente. 15 minutos de exercícios é o suficiente para melhorar uma pessoa que ou está evoluindo para uma depressão ou não deixar que ela entre numa depressão. Exatamente. Por conta da química que acontece no nosso organismo quando a gente se exercita, né? E os hormônios ali liberados. Tudo melhora, Entendeu? né? Então, o funcionamento, a energia, a disposição para você conseguir dar conta de um dia longo de trabalho, né? Tem que exercitar. E resumindo todas essas 7 dicas numa só. Se ame. Né? Porque a partir do momento que você começar a se amar, sua autoestima vai lá para cima. É outro nível. Você começa... Tem um cliente meu que ele falou bem assim, Lindomar, eu tenho um sério problema de relacionamento. Eu até tento me amar, mas eu não me sou correspondido. E quando ele terminou esse processo comigo, ele falou, hoje eu estou num grau de nível de relacionamento comigo mesmo, a nível 1000. Eu estou me amando muito. E é interessante porque quando você está com a autoestima elevada, você não consegue ficar perto de pessoas que só lamentam, pessoas que só murmuram, pessoas que não conseguem ver a cor em nada do dia, né? Tá insatisfeita com tudo, parece que nada tá bom, nada agrada, né? Então, essas pessoas você já começa a ter dificuldade de se relacionar. Exatamente. Quando você já está começando esse processo de autovalorização. Você não viu o exemplo que eu dei para vocês daquela pessoa de 19 anos, que ela tinha os 3 amigos, sim, e ele se sentia né, não valorizado? O que ele fez? Quando ele se valorizou, ele viu que aquelas amizades eram amizades tóxicas. Que aquilo não fazia bem para ele. O que ele fez? Não eram nem amigos dele. E ele foi procurar realmente encontrar com o melhor amigo dele, que era ele mesmo. E dali ele começou a se relacionar com pessoas que comungavam as ideias igual a ele. Então, o ciclo de relacionamento dele mudou, a vida dele prosperou. Foi tudo diferente, por quê? Por uma questão de entender o que está acontecendo. Né? E uma coisa que você falou me veio à memória também. Por exemplo, nós que somos mães, né? A gente tem a tendência de colocar os filhos em primeiro lugar, né? E, na verdade, pelo que eu entendi aqui hoje, primeiro nós aprender a cuidar da gente para depois cuidar do outro, né, Lindomar? Exatamente. A gente só vai conseguir criar filhos melhores se eu estou bem estruturada emocionalmente. Exato. Né? Como que funciona essa questão da criação? O que você pode deixar de dica para gente? Você tocou num ponto que a maioria das pessoas que vão conversar comigo, elas falam bem assim, poxa, as pessoas, eu faço uma pergunta, quem é a pessoa mais importante do mundo para você? Aí a pessoa fala, meus filhos, minha mãe, meu marido e tal. Aí eu falo, e você? Ela, como assim eu? Você não se ama? Ela se coloca numa escala de prioridade a última. Abaixo, né? A última. Todos estão acima dela. E aí, quando que ela vai se valorizar? Porque a partir do momento que eu me valorizo e me priorizo, que é o mais importante ainda, eu vou cuidar muito melhor da minha família. Eu vou passar para eles um senso de quê? De valorização. Eles vão aprender a me respeitar. Até porque, para não chegar na hora que a pessoa está no esgotamento, mas eu faço jogar na cara, né? Eu faço tudo por vocês. Exatamente. Eu abri mão da minha vida por causa de vocês, filhos ingratos, né? E aí existe um equilíbrio sistêmico
que a gente nunca tem como agradecer a vida que os nossos pais nos deram, né? Isso não tem como. Por mais que eu vou lá dar em dinheiro alguma coisa, não tem. Tem preço sua vida que sua mãe te deu? Não tem. Entendeu? Então a gente tem uma eterna gratidão aos nossos pais. Nós temos que honrar pai e mãe. Mas também nós temos que entender que, por exemplo, quanto mais você perguntou uma dica para esses futuros papais, mamães, né? Quanto mais você souber educar o seu filho e às vezes não é fazer tudo o que ele quer. Às vezes um não agora pode doer nele, mas lá na frente vai evitar um adulto problema, aonde ele pode se envolver com droga porque a pessoa não consegue ouvir não. Então tudo para ele, tudo que quer é aquela coisa, eu vou passar para o meu filho tudo que eu não tive. Ah, eu quero ter. É a mesma coisa você chegar num canteiro... né? Adular demais. Você chegar ali numa hortinha pequenininha e descarregar um caminhão de água. Eu já vou abastecer ele aqui com o meu amor para ele nunca passar falta. O que vai acontecer? Você vai matar aquilo lá. Então, tudo tem que ser dosado. É verdade, né, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham anotado essas dicas, né? E que a partir de hoje vocês comecem a se priorizar, a se colocar na agenda, se colocar aí no papel e caneta, né? O que eu gosto, quais são as coisas que te fazem bem e colocar em prática, porque sem ação, né, não adianta nada. Bom, Lindomar, a gente vai para o momento mais legal da nossa entrevista, que chama Bate-Bola. E aí, no Bate-Bola, eu faço uma pergunta e você me fala a primeira coisa que vem na sua mente. Ok. Vamos começar? Vamos. Amor. Deus. Amizade. Essencial. Sonho. Mar. Fé. Fé, família. Sucesso. Sucesso é você fazer o que ama. Fracasso. É você viver uma vida como se ela não fosse uma vida. Passar por uma vida sem vivê-la. Ídolo. Jesus. Medo. Medo. Boa pergunta, medo. Vamos lá, o medo de não acreditar nas pessoas. Saudade. Saudade de meu pai. Dinheiro. Dinheiro é uma energia. Ousadia é. Ousadia é você se amar todos os dias. Defeito. Defeito é você não perceber o próximo. Qualidade. Amar o próximo. Ninguém te faz parar de fazer o quê? De me conectar com Deus todos os dias. E qual é a sua maior causa? Fazer com que as pessoas amem a si mesma e conectem com essa energia que move o universo. Impressionante, brilhante. Pessoal, nosso papo de hoje foi com Lindomar Dorileu. Eu quero agradecer a sua presença, que eu tive muita satisfação em recebê-lo. E eu quero pedir para você agora deixar sua rede social, seus contatos, para que todos possam te achar, chegar em você de alguma forma. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, esse bate-papo incrível, e levando um pouquinho, às vezes, uma palavra que às vezes aquela pessoa estava precisando. E se a gente conseguiu tocar o coração pelo menos de uma pessoa, que já valeu a pena esse nosso bate-papo. E para vocês me seguirem e acharem aí, acho que o melhor para meio é no Instagram. O Instagram é Desenvolver para Melhor Viver. E lá vocês podem começar a me seguir e aprender um pouquinho mais conosco lá dentro do Instagram pelos conteúdos. Pegaram aí, né, pessoal? Desenvolver para Melhor Viver. Vai lá no Instagram e já começa a seguir. Quem quiser tirar dúvidas, agendar uma consulta, pode falar lá no direct mesmo. Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Foi uma honra estar aqui com vocês em mais um programa.
E eu espero de coração que esse programa faça diferença na sua vida de alguma forma, nem que seja através de uma pequena palavra. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Tchau! Metrópole FM. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá.